Boa noite, turma. Engenharia, sétimo período. Hoje eu passarei a, a classificação climática como uma forma de estudo de caso, explicando um pouquinho do exercício anterior que foi feito. Então, a gente vai fazer uma breve descrição e depois vai dar continuidade ao vivo na nossa aula. Bom, a gente pode observar, então, que essa parte da classificação, né, propriamente, tem sempre esse mesmo foco. Nós temos a latitude, eu tinha botado até 20 graus, estava errado no outro slide, mas na parte inferior. Latitude de 30 graus, as temperaturas mensais e as precipitações mensais. A partir daí, então, a gente vai entrar no processo da primeira obtenção, que é a evapotranspiração não normalizada. Aqui eu fiz um exemplo. Eu peguei o meu nomograma, que tinha em PDF, e recortei e colei ele no Paint. Daí, tracei uma reta nova no Paint, né, com 18 graus de média anual, e fiquei traçando quadrados para encontrar os valores relativos a cada temperatura. Então, por exemplo, aqui 18, eu fiz um quadrado e o vértice encontrava-se aqui, eu subia e via aqui qual o valor que dava. Para ficar melhor, eu dei um zoom nisso depois, ou seja, esse meu 18 agora ficou claro. O nomograma estava meio torto, né? Então dá uma diferençazinha, mas assim, é uma coisa milimétrica, né? Dá para ver até no olho e ajustar a diferença. Por exemplo, o 18 vem uma reta aqui, ó, certo? E aqui ela dá uma abertinha para o lado, mas tu vê que a reta certa está aqui. Então, está aqui, ó, 70 milímetros de evapotranspiração. E assim, sucessivamente, os outros valores aqui, ó, 23, sobe direitinho, tu conta aqui 102, 104, 106. Então, eu achei bem melhor para usar, sim, do que como eu usei a outra vez. Outra vez eu fiquei olhando na tela, com uma varetinha lá, fazendo traçado, foi muito ruim. Aí, dessa forma, eu acredito que seja melhor. Aí eu passei essa dica para vocês aí, para quem tiver intenção depois de fazer, pode aplicar esse mesmo esquema. Aí eu coloquei aqui, então, os valores finais já, né? A correção, o evapotranspiração, né, final, a partir de cada evapotranspiração conquistada, as diferenças, o armazenamento, a alteração, evapotranspiração real, defasagem e excesso. Bom, vamos a alguns cálculos que eu achei aqui interessante colocar. Por exemplo, né, o armazenamento que a gente tem, né, nós podemos atribuir, né, que o armazenamento ele tem uma saturação nos meses anteriores. Então, por exemplo, quando tu vê janeiro, né, tu vê janeiro, tu não sabe quanto é armazenado, tu sabe que a precipitação está menos 8,1. Mas quanto que era a precipitação antes de janeiro? Aí tu tem que ir em dezembro. E como é que antes de dezembro? Aí tu vai ver em novembro. Então tu vê que em novembro ele estava saturado, né? Assim como os meses anteriores. Então tu faz um trabalho meio de trás para frente. Tu procura primeiro saturado para depois começar a tirar dele. Então tu vê que saturado começa lá, né? Em novembro e vai saturar até abril, né? A partir daí tu vai vendo as diferenças que tu vai ter. Certo? Então, o ideal para começar janeiro é pesquisar os meses anteriores. Não podemos atribuir já a janeiro sem ter visão dos meses anteriores como efeito. A partir disso é feita também a alteração. Certo? A gente vê que nós temos lá armazenado 84 em dezembro e finalizamos com 76 em janeiro. Então, nós estamos diminuindo 8,1 no armazenamento. Aí depois com uma chuva, já, de uma vantagem de 44,1 milímetros da precipitação sobre evapotranspiração, eu já volto para 100. Aí eu perco de novo em março, mais 6,5, eu volto para 93,5. Aí eu ganho 30, eu vou para 100. Eu ganho 58, eu vou para 100. Ganho 78, eu vou para 100. Ganho 117, eu vou para 100. Ganho 82, vou para 100. Ganho 77,7, vou para 100. Ganho 24, vou para 100. Ganho 6,
vou para 100. Perco 15,4, aí eu vou para 84,6. Perco mais 8,1, eu vou para 76,5. Então, vejo, a gente tem o começo que não é exatamente atribuído a janeiro para fazer esse mesmo cálculo. Bom, como a gente pode observar, nós não temos em nenhum momento a evapotranspiração, ou melhor, nós não temos em nenhum momento o armazenamento igual a zero. Ou seja, durante todo o ano, nós temos água disponível no solo. Então, como nós temos essa água disponível no solo durante todo o ano, mesmo sem ser na sua taxa máxima, mas existe essa água disponível, então nós podemos atribuir que a evapotranspiração real seja igual à evapotranspiração potencial em todos os meses. E nenhum mês tem, então, uma deficiência, um déficit de água. O déficit de água anual é nulo, segundo essa perspectiva. Certo? Mas nós podemos ver que depois que em outra forma, em outros dados climatológicos, usando o Torch-Weight Matter, pode mudar? Com certeza. Esse é um banco que eu trouxe para vocês de dados, partindo deste banco. Depois nós vamos ver no final que existem muitos bancos de dados, muitas estações. E muitas vezes cada estação tem uma variabilidadezinha de uma para outra com a quantidade de precipitação. Bom, os excessos, né, que nós já calculamos, nós vamos ver que só existe excesso quanto eu tenho um armazenamento de 100%. Senão, não é excesso porque eu não saturei ainda. Né? Eu vou saturar esse processo posterior a esse meu excesso que eu tenho, né? Conforme for a quantidade anterior. Então, a partir daí, eu vou encontrar os valores característicos da parte, né, final do excesso e vou somando as colunas até finalizar numa quantidade anual, né, do excesso da precipitação menos a evapotranspiração, da evapotranspiração real, da defasagem, da precipitação e da média, né, de temperatura anual. Então, esses são os valores característicos que a gente vai ver. Então, a gente pode ver que a precipitação menos evapotranspiração é igual ao excesso, porque a defasagem é zero. Então, toda a diferença que a gente tem da precipitação sobre a evapotranspiração foi jogada para excesso. Nada disso foi compensado em nenhuma defasagem. Então, os valores são iguais. Fazendo as aferições, e é importante fazer aferição mesmo, quando eu fui rezar o exercício e montando, eu fiz a aferição passo a passo, porque é comum a gente atrapalhar numa conta ou outra. Então, a aferição é muito importante para a gente montar e ter certeza do exercício estar ok. Então, são as 4 equações que o Torch-Weight atribui para a gente e monta, então, as validações indicando que, né, os somatórios de cada coluna, de cada parte que foi efetuada, está com o seu total anual de acordo. Aí, após os somatórios e as validações, tu tem certeza que a tua tabela está bem feita. Aí tu entra, então, para o cálculo dos índices. Novamente, com as fórmulas do índice hídrico, do índice de aridez, do índice de umidade, da evapotranspiração do verão e da evapotranspiração potencial, certo? Na relação. Então, primeiro, tu vê o índice hídrico em 55,7, o índice de aridez em zero, porque não tem nenhum mês com deficiência d'água, o índice de umidade em 55,7 e o índice e a evapotranspiração total do verão, que é a contribuição dos 3 meses mais quente, que forma dezembro, janeiro, fevereiro, com os maiores índices de relação de precipitação sobre a evapotranspiração, ela vai se dar, né, com um total de 40,4%. Então, nós vemos associado aí a esse valor da evapotranspiração total anual de 877,7, nós também, então, podemos definir, primeiro, através de uma classificação primária, que é o tipo do clima, a forma, que é definido pelo índice de umidade, o B2 úmido. Então, essa é a nossa primeira classificação. Aí vem as subclassificações, ou vai ser pelo índice de aridez ou pelo índice hídrico. Como
a parte hídrica é bem abundante, nós vamos procurar, então, se existem momentos de aridez, períodos de aridez durante essa precipitação, essa distribuição anual de precipitação. E vemos que não existe esse índice de aridez, ou seja, não existe nenhum mês, então, caracteriza para o R, que é deficiência nula ou baixa de precipitação. O total de precipitação, certo, que nós podemos também classificar é quanto ao mesotérmico, que é pela evapotranspiração potencial, e eu não coloquei aqui também que a evapotranspiração do verão é o modelo A'. Isso a gente vai ver no slide posterior. Aqui. Então, segundo essa classificação, nós temos o B2 úmido, o R, deficiência de água pequeno nula, no caso é nula, o B3 como mesotérmico, certo? O A' como a evapotranspiração potencial do verão até em 48%, ela é em 40%, certo? Formando então o B2RB'3A'. Certo? Semelhante ao que a gente encontrou também na outra formação, embora nós tenhamos uma distribuição mais farta em relação à distribuição anual, as classificações são semelhantes. Então, a gente pode atribuir clima úmido sem deficiência hídrica, né? No outro tinha deficiência hídrica em alguns meses, mesotérmico, com evapotranspiração de 87,7 milímetros e evapotranspiração potencial do verão, contribuindo com 40,4 para a evapotranspiração total anual. Fazendo uma análise mais estatística, nós podemos observar que essas variáveis envolvem curvas. Então, achei interessante, certo? Para a gente poder mostrar algumas relações como essas. Para a gente poder finalizar essa interpretação, nós podemos falar o quê? Certo? Que em Pelotas tem um excesso hídrico significativo em praticamente todos os meses do ano. Certo? Sem períodos de deficiência hídrica. Nós temos alguns meses ali que existem, não chega ao teu excesso total, com 93, com 80 e poucos, mas é próximo do total. Então, a gente vê uma abundância de água e um recurso hídrico bem propício à agricultura. Os meses de menor precipitação são dezembro e janeiro. Certo? Ao contrário dos outros locais, certo? Nós temos no sul uma precipitação destinada pela entrada de frentes e não pelas brisas de verão. Então, em dezembro e janeiro, diminui essa entrada de frente e diminui a precipitação. Então, os motivos de precipitação são outros. Essas entradas de frentes, elas são mais significativas e mais rotineiras do que as brisas. Então, a precipitação ela é mais regular, porém, no verão, ela se torna com uma menor frequência. Certo? Então, o local apresenta uma distribuição sazonal das chuvas com dois períodos bem distintos, um seco, certo? Até colocar, e até ficou no meio, certo? Os secos são os meses que são os meses de verão e os meses restantes de inverno, que são os meses com essa vantagem hídrica sobre o complemento anual. Bom, agora então a gente vai ver uma relação então entre as curvas que são geradas por cada uma das variáveis. Nós podemos acompanhar o excesso, certo? E ela está colocada nesse processo com o eixo X entre os meses, então ele vai de 1 a 12, para que o Excel entenda melhor o que a gente está trabalhando, e o eixo Y em milímetros, então, só para complementar. Então, a gente observa aqui um excesso muito grande no meio do ano, certo? Ou seja, nós vemos que existe uma chuva preferencial que ocorre no período de inverno. Então, essa curva nos traça o comportamento que é da água que está sendo disponível no solo para que exista esse uso através da agricultura e pecuária. Certo? A variação térmica, elas também nos mostram comportamentos também inverso, ou seja, com a diminuição de temperatura no meio do ano. Então, nós temos aqui uma relação inversa. Enquanto um apresenta um pico, o outro apresenta um vale, certo? Bem característico. Então, mostra, diminui a temperatura e aumenta a precipitação,
no período de inverno, climatologicamente falando nessa região. Já a precipitação, certo, em si, ela tem um comportamento, certo, mais homogeneizado. Os excessos são do verão, do inverno, porém a distribuição ela se comporta mais homogênea. Então a gente observa, certo, uma diferença nessa curva de precipitação e no excesso, por isso é importante destinar essas variáveis de uma forma, certo, de uma forma isolada. Agora vamos botar um pouquinho de estatística no meio disso e ver como que a gente ajusta essa curva, certo? Então, se eu for criar uma curva que me ajuste os meus dados para traçar uma média e depois comparar outros anos com essa minha média, eu posso escrever, então, uma equação que trace a melhor curva que eu tenho. Neste caso, então, do excesso, nós temos uma curva polinomial de quarta ordem. É uma curva mais complexa para ser utilizada, mas é a curva que se adequa a este uso. Se nós colocássemos uma curva polinomial de segunda ordem, ela não iria acompanhar os dados e não iria traçar uma média digna de ser utilizada. Então, é importante procurar essa ordem de melhor ajuste e a equação utilizada para isso. Isso servirá para quê? Para depois, quando você utilizar, né, uma planilha, um programinha, utilizando um x e y, saber os seus pontos previstos e fazer um ajuste correto para os mesmos. A temperatura ajustada já é melhor na ordem 2. Certo? Então, nós vemos que a temperatura se ajusta com uma equação de segunda ordem, agora um x ao quadrado. Mais fácil de se lidar, certo? Porque o comportamento dela funciona realmente como uma parábola, certo? Com um vértice, certo? No inverno, o ponto mais frio do ano. Certo? Então, se comporta janeiro quente, dezembro quente, frio, julho, é um comportamento mais parabólico. Então, uma curva que melhor se adequa é a curva polinomial de ordem 2. Essas curvas podem ser ajustadas no Excel em vários modelos, e você, observando visualmente, identifica qual melhor se comporta sob a sua curva. A precipitação com melhor ajuste já é uma precipitação com uma curva de sexto grau, muito complexa para ser utilizada, muito difícil para ser trabalhada. Então, o que a gente faz no caso da precipitação? Ao invés de usar uma curva tão mais próxima com esse comportamento, mais de sexto grau, nós mudamos para uma curva linear. Certo? Você pode observar e falar, poxa, mas a curva linear não acompanha tão bem quanto a curva de sexto grau. Mas a curva de sexto grau fica bem mais complexo o trabalho. Então, a gente acaba pecando um pouquinho na qualidade, mas tornando o trabalho mais executável. Certo? Então, uma curva de ajuste simples, a gente pode ver uma tendência, certo? A diminuição da temperatura da precipitação, certo? Com uma média maior no primeiro semestre que no segundo. Então, essa relação vai mostrar um decaimento durante o ano, por isso um valor de A negativo. Seria uma curva decrescente. Bom, para que a gente possa falar um pouquinho de short weight também na prática, eu coloquei dois artigos tradicionais, clássicos, e dois mais modernos que utilizam a classificação de short weight. Eles vão servir para vocês usarem para algumas citações das atividades que a gente vai trabalhar posteriormente. Então, primeiro vem os dois artigos mais atuais, que falam um pouquinho de São Paulo e falam um pouquinho da relação global de água. Eles vão estar disponíveis no AVA para vocês, em forma de arquivo. E dois artigos clássicos, certo? Artigos que são de 55 e de 59, certo? De um chinês, certo? Falando da classificação de short weight acomodado a novas variáveis e uma evolução dessa classificação, como poderia ser atualizada utilizando variáveis de solo e outras questões que o artigo aborda. É uma leitura bem interessante para se ter. Bom, esses artigos servem para essa atividade, então, que nós vamos destinar. Certo? É uma atividade avaliativa, certo? Ela vai ter o valor de 4 pontos, que serão 40% da nota, certo? Que comporá, certo? Irá compor, certo? O seu
primeiro bimestre, certo? Então, nós vamos montando as atividades e com essa atividade, certo? Melhor dizendo, com essa atividade, nós fecharemos os 40% de atividade do primeiro bimestre, certo? Então, essa é a parte que nós vamos trabalhar relacionada à Tortuate. Na verdade, quando a gente retornar, nós vamos discutir as formas de completar a nossa prática, mas é importante saber que as atividades ocorrerão e que nós teremos essa validação parcial que nós iremos trabalhar, certo? Então, vamos lá, seguindo a atividade. Escolher uma base de dados climatológicos de temperatura e precipitação. Uma cidade qualquer que você escolha ou uma determinada estação do INEMET, de São José. Depois eu vou mostrar no final algumas fontes que a gente pode trabalhar com elas, certo? De preferência, a cidade que não possua climatologia de Tortuate calculada. Como é que tu vai saber isso? Procura no Google. Tu coloca lá no Google a cidade e Tortuate do lado. Se vier um artigo, é porque a cidade já possui uma climatologia pronta. Se não vier um artigo, é porque a cidade não possui uma climatologia pronta. Então, a título de curiosidade, para quê? Para que depois, se você desejar escrever esse artigo, você poder submetê-lo de uma forma a uma revista, ou ao INIC, ou outro congresso que seja. Certo? Bom, para que vocês não se sofram muito com as questões de citações, eu trouxe esses 4 artigos. Esses 4 artigos podem bem ser citados, certo? Com Tortuate. Então, tu falou de climatologia, tu falou Tortuate, você tem 4 citações para vocês escreverem, certo? Esse artigo a gente vai escrever ele inicialmente com a tabela, certo? E alguns, certo? 4, 5 parágrafos que a gente for trabalhar. Conforme for as atividades se desenvolvendo, nós podemos até escrevê-lo na forma do INIC, certo? E atribuirmos como uma nota também do segundo bimestre. Mas isso a gente vai discutindo conforme o nosso processo. Mas o início é o trabalho da tabela e algumas citações iniciais para eu começar a escrever e entender um pouquinho do que a gente está falando. Ok? Aqui vão, então, alguns sites que eu destinei, alguns exemplos de sites que vocês podem encontrar dados, mas garimpando no Google, tenho certeza que vocês encontrarão vários outros para poder utilizar. Ok? Por hoje, finalizaremos nossa aula em forma de slide por aqui e espero vocês às 7 horas para continuarmos as nossas discussões. Um bom estudo.